desmame da ventilação mecânica, como atuar com segurança nesse momento na terapia intensiva. Um tema específico para fisioterapeutas. Conteúdos aqui do canal exclusivo para fisioterapeutas. Começar primeiro definindo o que é o desmame. Né? O que é o desmame da ventilação mecânica? É a retirada gradual da ventilação mecânica. A ventilação mecânica é um suporte de vida, é um mal necessário que tem que ser retirado o mais breve possível. Essa retirada gradual é o que vai ser o desmame da ventilação mecânica, a retirada gradual desse suporte ventilatório. A extubação vai ser a retirada do tubo orotraqueal, ou quando o paciente está traqueostomizado, desconecta no ventilador e fica mais do que 48 horas. Então, o desmame é a retirada gradual da ventilação mecânica, vai durar em torno aí 50% do tempo da ventilação mecânica. Sempre 50%? Não, mas é o que diz na literatura que tem de variação do tempo do desmame. Vai pegar um paciente, chegou lá com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, que vai para a ventilação mecânica, você sempre tem que pensar, já está no momento exato de começar o desmame da ventilação mecânica e, como fisioterapeuta, correr atrás de atingir esse objetivo. O desmame é considerado por alguns autores como uma mistura de arte e ciência. Eu não acredito nisso. Eu acho que é uma ciência que ainda faltam pontos a serem respondidos. E por isso que tem um percentual de pacientes que falham no desmame da ventilação mecânica, mesmo você avaliando todos os pontos, identificando todos os dados objetivos, ainda vai ter um percentual de falha. E imagine quando você não avalia direito o paciente e quando não identifica esses parâmetros objetivos. Aí o percentual de falha aumenta. E se o paciente for desmamado e extubado e falhar na extubação, aumenta o risco de mortalidade desse paciente. Aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta as complicações que esse paciente apresenta dentro da UTI. Então, é extremamente necessário que você, fisioterapeuta, tenha um total conhecimento do desmame da ventilação mecânica para conseguir atuar com segurança na terapia intensiva. Você que vai correr atrás aí de ter essa segurança, tanto no momento inicial do desmame, a retirada da ventilação mecânica, a extubação e pós-desmame também, pós-extubação. Você, como fisioterapeuta, tem que ser capaz de avaliar esse paciente, identificar as intervenções preventivas para reduzir o risco de retorno para a ventilação mecânica. Então, essas três etapas, início do desmame, retirada do suporte ventilatório totalmente e pós-retirada, o fisioterapeuta é extremamente necessário. Quer dizer, em todos os momentos, né? Mas discutindo aqui na parte do desmame, fica claro essa necessidade do fisioterapeuta para prevenir uma atelectasia pós-extubação ou para identificar se o paciente tem condições mesmo de sair da ventilação mecânica ou para realizar um treinamento muscular inspiratório com o paciente que vai fazer que ele consiga sair de um desmame prolongado. Então, ok. Desmame é importante você saber. Você entendeu a definição do desmame? Existe 3 tipos de desmame na literatura, classificado em 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? Desmame simples, desmame difícil, desmame prolongado. Isso aí vai ser em relação ao tempo de retirada da ventilação, quando começa a realizar o teste de respiração espontânea. Então, o desmame simples é o que faz um teste de respiração espontânea e sai rapidamente ali, passa no TRE e o paciente vai ser extubado. Teste de respiração espontânea, TRE, quem não conhece essa sigla, TRE, teste de respiração espontânea, quando você deixa o paciente ou em peça T, ou um tubo T, com suporte de oxigênio, sem um ventilador mecânico, ou quando você deixa em pressão de suporte com valores mínimos, 5 a 8 centímetros de água, de pressão de suporte, uma PIP de 5 também, ou quando deixa no CPAP. Então, tem várias maneiras de fazer o teste de respiração espontânea. Se você pegar peça T e pressão de suporte, não tem diferença na literatura realizar uma ou outra ainda. Será que algum dia vai ter uma pesquisa que demonstre? Aí a gente vai chegar, quando tiver, vai estar mais claro isso no futuro. Desmame, como eu disse, algumas literaturas considerando como uma mescla de arte e ciência, mas eu não considero, eu considero como a ciência mesmo, é você estar preparado para conseguir definir essa intervenção. Então, ok, existe o desmame simples, o desmame difícil é o paciente que precisa de até 3 testes de respiração espontâneas ou 7 dias após o primeiro TRE, então faz o teste de respiração espontânea e o paciente não passou no teste de respiração espontânea, tem até 7 dias
para ele fazer, passar no teste de respiração espontânea. E o desmame prolongado é o paciente que passa mais de 7 dias, mais de 3 testes de respiração espontânea. É aquele paciente que muitas vezes vai ser tracostomizado e precisa de um suporte bem específico do fisioterapeuta, realizando treinamento muscular inspiratório, realizando treinamento muscular periférico, eletroestimulação, posicionamento, para retirar esse paciente mais rápido da ventilação mecânica. Então, desmame, retirada gradual, os 3 tipos de desmame. Falei também que desmame e extubação, se você pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, não são sinônimos. Desmame é a retirada gradual e a extubação é a retirada do tubo traqueal, ou quando o paciente está tracostomizado, retirar o ventilador mecânico. A partir do momento que você sabe bem essa definição, sabe a importância de você como fisioterapeuta e todas essas etapas do paciente na terapia intensiva, você tem que saber realizar esse desmame com segurança. Veja o Henrique Tenório aqui colocando que no paciente do Covid um desmame era difícil. Se ele colocar que o desmame era difícil, se a gente for pegar pela literatura, é um paciente que vai passar até 7 dias para ser desmamado. Ou é um desmame complicado. Então, como você utilizar a nomenclatura ajuda também você interpretar esses dados, a conseguir se comunicar dentro da terapia intensiva, você escrever no prontuário de uma maneira correta e aí conseguir ter segurança. Então, tem que utilizar a nomenclatura correta, sim. É uma parte importante aí dentro da área da saúde, você saber se comunicar de uma maneira correta. Pegou lá um paciente, vamos pegar um caso. Um paciente entubado, DPOC, agudizou, foi entubado, foi deixado na ventilação mecânica, broncoespasmo, exacerbação, ficou 5 dias sedado, depois começou a ser retirada a sedação, reduzido os parâmetros da ventilação mecânica, e o paciente agora está ventilando em pressão de suporte, PSV, e sendo progredido o desmame dele. Você chegou lá, viu o progredindo o desmame dele, veio reduzindo os parâmetros ventilatórios, deixou o paciente lá em teste de respiração espontânea, e o paciente não passou no teste de respiração espontânea. Esse paciente poderia ser extubado. Você vai ver que para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica que falham em um teste de respiração espontânea por causa de hipercapnia, e você tem uma avaliação bem clara desse paciente para identificar que é aumento da resistência que pode estar fazendo que o paciente não saia da ventilação mecânica, você pode até extubar o paciente que não passou no teste de respiração espontânea e utilizar uma ventilação não invasiva facilitadora, mas mantendo uma monitorização constante, não é 24 horas lá na ventilação não invasiva, precisando de uma equipe bem treinada. Porque eu coloquei logo um caso que eu sei que muitas vezes as pessoas iam responder que não tem como ser feito. Porque para você ter o domínio de definir as intervenções do desmame, você tem que ter o conhecimento do todo. Você tem que ter o conhecimento do todo. Tem que saber quais as indicações do desmame, quais os parâmetros objetivos que você vai avaliar, quais os testes que você deve fazer, o que você avalia dentro desses testes, quais os sinais e sintomas de falência em um desmame da ventilação mecânica e quais os critérios objetivos e subjetivos para extubar o paciente e como atuar após a extubação. Isso que vai fazer você ser um fisioterapeuta seguro no desmame. Não é passar de PCV para PSV. Isso aí é muito simples. O paciente assumiu a ventilação mecânica, passa de pressão controlada para pressão de suporte. O paciente deixou a pressão de suporte mais baixa, acordou. O pessoal, eu acho que esse paciente dá para ser extubado. Aí chega o médico coordenador lá, chefe, esse paciente dá para ser extubado. O pessoal, vamos extubar. Aí extuba o paciente com 1 hora e ele volta para o ventilador. Volta para o tubo. Será que foi seguido um processo claro, um protocolo de identificação, avaliação dos parâmetros objetivos para definir se esse paciente tem condição de ser extubado ou não? Você, fisioterapeuta, tem que estar de olho nisso. Você vai participar de todas as etapas, então você tem que estar de olho nisso. Não é o achismo de um profissional que vai dizer que o paciente tem condição de ser extubado. Muitas vezes a pessoa vê uma foto e acha que aquela foto que está vendo do paciente... Foto é o momento que eu estou querendo dizer. Veja o momento e com aquele momento o paciente já pode ser estudado. Não, é uma avaliação concreta, identificando pontos específicos, com um protocolo bem definido que vai fazer você estubar com segurança e reduzir o tempo de ventilação mecânica. E aí a gente chega qual o melhor momento de você que está atuando na terapia intensiva
se aperfeiçoar no desmame da ventilação mecânica. O momento é agora. Você tem que saber disso. Se você já está atuando, tem que saber. Se você não está atuando ainda, você tem que ter esse domínio. E tem que ter o domínio do conhecimento teórico e conhecimento prático. Saber o que vai fazer na prática. Não é experiência. Quem assistiu a live de experiência viu que eu falei isso. Não é você ter a experiência, mas saber o que vai fazer ali na prática. Saber como realizar os testes. Saber como fazer medida. Não se confundir. Algumas pessoas confundem o teste de respiração espontânea com a avaliação do índice de respiração rápida superficial, chamado índice de Tobin. Algumas pessoas confundem isso. Veja, confundir o teste de respiração espontânea, que é deixar com os parâmetros mínimos, com avaliar o índice de respiração rápida superficial. São coisas totalmente diferentes. E a pessoa pode ter um índice de respiração rápida superficial acima de 105 e ser estubado? Pode. Porque o principal teste é o teste de respiração espontânea. Esse é um índice preditivo que você só vai utilizar se você faz o teste para ter os dados, mas você vai utilizar quando o paciente está limítrofe. Sou eu que estou dizendo isso, não, tem lá nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, tem nos estudos científicos que ainda tem os índices que você deve utilizar, você deve pegar, realizar os testes, mas em alguns momentos você não vai tomar a decisão só com eles. Dependendo do caso concreto, você vai estubar o paciente, mesmo com índice de respiração rápida superficial acima de 105. Avaliar e identificar é um processo, é um protocolo que você deve adaptar ao caso concreto. Antônio, mas na minha faculdade não ensinou dessa maneira, na minha pós-graduação não ensinou dessa maneira. Eu falo muito isso aqui. Os conteúdos, muitas vezes na faculdade, pós-graduação, são divididos e soltados de formas aleatórias. E você tem que correlacionar dentro do caso concreto para saber ter um raciocínio clínico e definir uma intervenção. E a gente vai debater aqui o passo a passo que você pode seguir para ter essa segurança no desmame da ventilação mecânica. E é um passo a passo que você sempre discute. Uma vez eu estava na terapia intensiva, estava na UTI, e aí, de plantão, chegou um médico da chefia médica, né? Aí veio, físio, esse paciente já dá para ser estubado, né? Aí eu disse, como assim o paciente já dá? Eu já tinha avaliado o paciente, já tinha identificado os parâmetros que o paciente não tinha condição. Não, porque ele está acordado. Aí eu disse, vamos lá, vamos ver, vamos seguir o processo. Não, mas paciente, não, vamos seguir um processo. Qual a causa que o paciente foi entubado? E aí o profissional da chefia disse lá, eita, eu não estou lembrado qual é a causa. Então, se você não está lembrado qual é a causa, como é que você já pode avaliar que o paciente pode ser estubado? Que para ele ser estubado, você primeiro tem que revertir da causa ao controlado. Qual a causa? Qual a causa que levou o paciente para ser entubado? É claro que eu não falei assim dessa maneira braba, assim, ironizando, mas perguntei, qual a causa? A gente primeiro tem que saber qual vamos ver aqui. Quando foi pegar a causa da intubação do paciente, ainda não estava controlada. Como é que a gente vai progredir o desmame se a causa da intubação não está controlada? E é o primeiro passo de avaliação dentro de uma busca ativa, é você identificar se a causa está controlada. Coloquei hoje nos stories do Instagram, processo ali, um caso clínico, e perguntei, a maioria das pessoas responderam certo, gostei, colocar lá como identificar. O primeiro ponto é você identificar se a causa da intubação está controlada ou foi revertida já. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro passo. Você identificar se a causa está controlada ou se a causa já está revertida. Qual é o principal erro que eu identifico do fisioterapeuta avaliando o desmame e realizando o desmame da ventilação mecânica? O principal erro é não ter o processo claro do que é que ele tem que identificar. É um dos erros claros. Segundo, ele não fazer a busca ativa. Ele esperar outras pessoas dizerem se o paciente vai ter condição de estubar, se o paciente está com condição de desmame, ficar perguntando, não, em vez de correr atrás. Tem vários outros erros, eu estou abordando apenas alguns aqui. Então, não realizar essa busca ativa é um erro. Não ter os dados objetivos para realizar o desmame é um erro. Sempre discuta, veja esses dados objetivos, os dados que você identifica. Outro erro é quando estubar não realizar condutas preventivas. Condutas preventivas eficientes, né? Colocar um paciente para fazer respiron, ventilação não invasiva preventiva, condutas de terapia de remoção de secreção. O fisioterapeuta tem que realizar essas condutas. Você é o fisioterapeuta, tem o seu perfil de fisioterapeuta. Outro erro, não buscar de maneira ativa a falha do desmame ou a falha da extubação. O paciente é tentado realizar o desmame, o paciente falhou no teste de respiração espontânea, ou foi estubado e falhou, e o pessoal não vai buscar qual foi a falha. Qual foi a falha? Está com o distúrbio eletrolítico,
está apresentando congestão pulmonar, foi um edema agudo após a retirada da pressão positiva, o paciente tem uma fração de ejeção lá de 25%, foi estubado e no eco mostrou que tem uma fração de ejeção muito baixa. O paciente apresentou um estridor, foi apenas um estridor laringeu, vai fazer o uso da medicação, esperar o tempo para depois realizar o teste do escape do cuff e aí progredir o desmame. Não está preparado, não ter esses dados objetivos, vai fazer que você não consiga definir a intervenção e não tenha esse desmame seguro. Aí você fica fazendo condutas que muitas vezes simplistas, porque você não sabe identificar o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu com o paciente. Então, realizar a busca ativa antes do desmame, realizar a busca, a monitorização constante durante o desmame e realizar após a extubação, tanto para realizar condutas preventivas, como para identificar a falha do desmame da extubação, extremamente necessário e deve estar na sua mente que deve ser feita a cada momento. Então, você já entra dentro da UTI depois de receber um plantão, realizando a busca ativa de qual paciente pode começar o desmame da ventilação mecânica. O tarado da extubação vai procurar o paciente que tem indicação. Você é o fisioterapeuta na terapia intensiva. Então, vai procurar o paciente que tem condições de realizar o desmame. Busca ativa, constante. E é uma das coisas melhores que você faz dentro da terapia intensiva, é o desmame, a extubação da ventilação, fazer um treinamento muscular respiratório. E eu estou dizendo não só o paciente entubado, o paciente tracostomizado. É entrar e arregaçar a manga e, eu vou identificar quais são os pacientes aqui que eu posso desmamar e que eu posso retirar da ventilação mecânica e por que não está sendo retirado ainda esses pacientes. Já trabalhei em terapia intensiva, que está o paciente lá traqueostomizado, ventilador mecânico, aí deixam 30 minutos, um dia, depois 1 hora fora da ventilação, depois 2 horas fora da ventilação, depois 3 horas fora da ventilação mecânica. O paciente que, na verdade, foi traqueostomizado porque não tinha nível de consciência para ser estubado. E tinha passado um TRE no primeiro momento, quando estava entubado, o que é que o paciente deveria ser feito? Retirar o paciente da ventilação mecânica. Não fazer um desmame gradual, que aí seria um paciente com um desmame prolongado, que falhou no teste de respiração espontânea, que tem uma fraqueza muscular, ou que tem algum parâmetro objetivo que indique esse desmame gradual. Então, não é porque o paciente foi traqueostomizado que ele tem que fazer um desmame gradual. Ele pode ser retirado rapidamente da ventilação mecânica. À noite, vamos botar ele para dar o descanso. Não necessariamente ele precisa voltar no primeiro dia que saiu da ventilação mecânica, quando é traqueostomizado à noite, para deixar como descanso da noite. Não tem isso. Ele tem que ser identificado se para aquele paciente é necessário. Com isso, e você consegue com isso, sabendo a definição do que é o desmame, sabendo o que é que tem dos parâmetros objetivos, sabendo identificar o caso concreto, sabendo gerar uma intervenção profilática, sabendo gerar uma intervenção curativa, sabendo gerar uma intervenção preventiva. É isso que vai fazer você conseguir atuar com segurança com esses pacientes. É isso que vai fazer você dominar. É isso que vai fazer você chegar ali e correr atrás sempre. Como é que eu desmamo esse paciente da ventilação mecânica? Vamos debater agora um passo a passo dessa sua busca ativa. O que é que eu tenho que entrar na UTI, já arregaçar a manga e correr atrás de identificar no paciente se ele consegue ser desmamado na terapia intensiva? Como é que eu faço? Eu cheguei na UTI, eu já recebi o plantão, já entro na terapia intensiva e já passo um olho em todos os leitos. Quem é aluno bota uma imagem lá da UTI e demonstrando como é que vai passando no leito e vendo, já vou dar uma passada rápida, já dou uma olhada rápida no paciente, nos pacientes para ver se está tendo uma intercorrência, se tem alguma coisa que está acontecendo errado que já pode atuar de uma maneira mais rápida. Então já dou uma olhada rápida. Depois vai lá no prontuário e já avalia o prontuário do paciente para identificar se está tendo algum paciente que já tem condições. Só você lendo o prontuário de progredir o desmame. E outros pacientes que os dados do prontuário vai contraindicar o desmame da ventilação mecânica. Então, você chega lá e faz essa busca ativa já no prontuário, já olha. E aí você vai para a busca ativa do paciente. Vai lá avaliar o paciente. E aí são passos, etapas. Quem acompanhou lá os stories hoje no Instagram, já viu que o primeiro ponto que você vai avaliar, qual é o primeiro ponto? Se foi revertido a causa da intubação. Se a causa da falência respiratória foi resolvida ou controlada. Então, o primeiro ponto, a falência respiratória foi revertida ou controlada. Resolvida ou controlada, né? Primeira coisa que você vai ver é isso.
a causa foi resolvida e controlada. Então, se tem um paciente que foi entubado, feito o José colocou aqui, que era COVID, está ainda com a fase aguda da doença, com febre, apresentando processo inflamatório, apresentando a PaO2 sobre FiO2 baixa, porque a lesão que está apresentando pulmonar foi resolvida a causa, ou revertido, ou controlada? Ainda não. Então, esse paciente tem que esperar ser resolvido isso. Né? Aí um paciente que é asmático, entrou por causa de um broncoespasmo severo, foi entubado, está lá no ventilador ainda com um broncoespasmo, uma resistência aumentada. Tem como você pensar, gigantesca resistência, tem como você pensar nesse momento desse paciente ser entubado? Não. Aí um paciente foi entubado por rebaixamento do nível de consciência. Está ainda apresentando rebaixamento do nível de consciência. Ele pode ser até progredido de retirada dos parâmetros ventilatórios, o desmame, mas a extubação pode ser feita para esse paciente? Ainda não. Depois pode ter, dependendo do caso, pode ser até avaliado, mas na maioria dos casos, não. Então, você tem que identificar primeiro, na busca ativa, se a causa foi revertida ou controlada. Aí depois você vai ver a gasometria. Pega a gasometria e vai ver a troca gasosa. Se a PaO2 está maior que 60, maior ou igual a 60, e a FiO2 está menor ou igual que 40. Veja que não tem aqui a relação PaO2 sobre FiO2. Você vai ver esses parâmetros objetivos e com o paciente com a PIP de 5 a 8. Então, o paciente pode ter com a PIP de 8, com a FiO2 menor que 40, com a PIP maior que 60, e está dentro aí do parâmetro para progredir o desmame. Foi lá, identificou esse parâmetro objetivo. Aí você já viu que foi revertida a causa, já viu a gasometria, que o paciente está com a PaO2 maior que 60 e FiO2 menor que 40. Já viu que o paciente tem estabilidade hemodinâmica, foi lá, viu que o paciente está com estabilidade hemodinâmica ou que está com doses vasopressoras sendo reduzida, que está com boa perfusão tecidual. Você vai conversar com a equipe médica para ver se tem algum componente descompensado de insuficiência coronária, se está tudo ok desse componente. É o terceiro ponto, porque você não vai progredir o desmame, o paciente que está hipotenso, chocado, que está aumentando a nora a medicação vasoativa para aumentar a pressão, está lá a pressão 8/4, a nora aumentando lá para 15, você, vamos progredir o desmame desse paciente. Não tem condição de progredir o desmame desse paciente, ele está instável hemodinamicamente. Então, apesar de ter sido revertida a causa, está com a gasometria boa, com a PaO2 maior que 60, com a FiO2 menor que 40, está instável hemodinamicamente. Então, você não vai progredir o desmame desse paciente. Capacidade de disparar o ventilador. O paciente reverteu a causa, está controlada. A PaO2 maior que 60, com a FiO2 menor que 40. Está estável hemodinamicamente, mas está sedado totalmente. Pode ser que ele não tenha capacidade ainda de disparar o ventilador, porque ele está sedado. E aí você tem que ser feito o despertar diário desse paciente para avaliar a capacidade dele disparar o ventilador. E aí você pode conversar com a equipe médica, vamos reduzir a sedação para ver se esse paciente dispara. Vamos fazer o despertar diário. Vai fazer de um paciente que está instável hemodinamicamente? Não. Mas pode ser feito de um paciente que está com os outros critérios. Deve ser um protocolo dentro da terapia intensiva fazer o despertar diário dos pacientes que têm indicação de fazer o despertar diário, até para progredir com a mobilização, você como fisioterapeuta, e também progredir com o desmame da ventilação mecânica. Então, não é porque ele tá sedado ainda, não está com esforço, não está disparando ainda por causa da sedação. Então, tem que ser reduzido. Balanço hídrico, muitas vezes negligenciados. O que acontece? A equipe de enfermagem vai lá anotar o balanço hídrico do paciente para identificar, fica lá dentro da ficha lá da enfermagem, né, como é que está o balanço hídrico, como é que está o balanço hídrico acumulado, se está negativando ou não. Alguns parâmetros são perdidos, principalmente da ventilação desse balanço hídrico, mas você tem um parâmetro lá que é colocado. E algumas vezes o paciente é progredido do desmame com balanço hídrico de 3 litros positivo de um dia para o outro. Não, esse balanço hídrico tem que estar controlado. Se você pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, coloca até que zerado ou sem estar positivado nas últimas 24 horas. Mas dentro da prática clínica, tem que estar um controle para progredir esse desmame. E uma das falhas pode ser o balanço hídrico alto. Então, o paciente pode estar congéstico, balanço hídrico bem positivo, e com isso não consegue sair da ventilação mecânica, não consegue passar no teste de respiração espontânea. Faz uma congestão.
Outro ponto que você vai fazer de busca ativa, balanço hídrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equilíbrio ácido básico. Vai ter a gasometria e você pegando a gasometria, você vai avaliar lá como é que está o PaCO2, como é que está o bicarbonato e também vai ver os eletrólitos se estão normais. Os eletrólitos alterados podem alterar o desmame da ventilação mecânica, pode fazer que o paciente fique mais rebaixado, tenha fraqueza muscular. Ah, sou eu que vou corrigir como fisioterapeuta os eletrólitos? Não, mas você vai fazer na busca ativa e vai discutir, ó, o paciente pode estar falhando porque está apresentando isso. E com a gasometria identificando o PaCO2 e o bicarbonato, você vai ver se o paciente está apresentando uma acidose, que aumenta o drive ventilatório, uma alcalose, que inibe o drive ventilatório. Você vai ter dados objetivos. Lembra que eu disse que você tem vários dados objetivos que você vai fazer na busca ativa. Variou esses pontos. O que é que você vai identificar agora? Se o paciente vai fazer algum procedimento, se vai ser feita uma tomografia, se vai ser realizado uma transferência. Então, você vai fazer algum procedimento que vai sair e aí reduz a monitorização. Então, algum procedimento que vai sair da terapia intensiva, um procedimento muito invasivo. Você vai estubar um paciente que vai ser feita uma tomografia daqui a 1 hora? Não, depois, quando voltar, aí você vai avaliar isso. Então, você fez essa busca ativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entrou na UTI, realiza essa busca ativa para identificar esses pacientes que conseguem ser retirados da ventilação mecânica, conseguem progredir o desmame. Então, você pegou, fez essa busca ativa, entrou dentro da terapia intensiva, vai lá realizar essa busca ativa para ter segurança para realizar o desmame. Tem que fazer essa busca ativa. Aí identificou que o paciente tem condição de realizar o desmame. O que é que você vai fazer? O teste de respiração espontânea. Você vai avaliar o teste de respiração espontânea. Aí eu tenho que fazer os índices preditores de desmame para fazer o TRE? Não! Você não precisa avaliar a PI máxima antes para fazer o teste de respiração espontânea. Você não precisa avaliar o índice de respiração rápida superficial antes para fazer o teste de respiração espontânea. Você pode até avaliar e pode até comparar, fazendo antes e depois, para ver se teve alteração. Mas não está na literatura como um dos pontos principais. Então, você vai passar no teste, você vai fazer o teste de respiração espontânea. Eu avalio sempre os índices, até para você ter dados a mais para facilitar a sua tomada de decisão. Mas você tem que partir para o teste de respiração espontânea para identificar se esse paciente tem capacidade de sair da ventilação mecânica. Se ele tem capacidade de tirar aquele suporte ventilatório. Lembra que a ventilação mecânica é um mal necessário? Você tem que avaliar se ele tem capacidade de tirar aquele suporte ventilatório. Então, você passa para o teste de respiração espontânea. TRE, teste de respiração espontânea, que vai poder ser em pressão de suporte, ou PSA-T, ou tubo T, né, ou vai ser no CPAP. Você vai avaliar se o paciente tem capacidade de manter a ventilação. E tem sinais da intolerância ao teste de respiração espontânea. Quais sinais? Destou em teste de respiração espontânea. São sinais objetivos, que você vai medir. Então, frequência respiratória maior que 35 indica uma falha do teste de respiração espontânea. Então, se você deixou o paciente em teste de respiração espontânea e está apresentando a frequência de 35, ele falhou no TRE. E aí ele não tem condição de... não passou no teste de respiração espontânea, ele falhou no desmame ali. Não vai ser nem passado para a fase para avaliar a extubação. Ele falhou no teste de respiração espontânea. Outro parâmetro objetivo, saturação. Saturação arterial de O2 menor do que 90%. Ah, mas é um paciente de POC que apresenta saturação 89, 90. Aí é outra coisa, mas a maioria dos pacientes, saturação arterial menor do que 90%. Vai ser um indicador da falha do teste de respiração espontânea. Frequência cardíaca maior que 140 batimentos por minuto. Então, o paciente pode estar acordado, respondendo aos comandos, fazendo a frequência respiratória de 25 incursões por minuto no ventilador, mas durante o TRE, a frequência cardíaca foi para 140 batimentos por minuto. O que é que aconteceu? Ele está com um critério de falha no teste de respiração espontânea. Que aí você vai conversar com a equipe multiprofissional para saber se pode ser atuado, para identificar qual é a causa e o paciente em outro dia realizar o TRE. Pressão arterial. Pressão arterial sistólica maior que 180 é um critério de falha no teste de respiração espontânea. Eu ia botar IO, não tem como ser IO, né? Ou menor que 90 milímetros de mercúrio. Então, a pressão arterial sistólica maior que 180 ou menor que 90 é uma falha. Estou lá dentro do UTI coronária e aí a gente faz um teste de respiração espontânea no paciente. Isso aconteceu
fazendo teste de respiração espontânea no paciente, numa UTI coronária, o paciente apresentou a pressão 190, agitado lá, e a discussão era, não, a agitação dele é por causa que ele está com um tubo. Eu disse, vamos lá, calma. O paciente, antes de estar em TRE, não estava apresentando esse pique hipertensivo e nem estava tão agitado. Essa agitação e esse pique hipertensivo pode ser uma indicação da falha do TRE. Pode ser que esse paciente esteja com aumento do trabalho ventilatório, que aumenta o retorno venoso, aumenta a sobrecarga cardíaca. O paciente tem que aumentar a resposta e com isso tem um aumento da pressão. Por isso que tem dados objetivos. Veja, se você estuda um paciente que parece que passou no TRE, mas não passou, a culpa é sua, porque você avaliou o dado objetivo, viu que o paciente apresentou um pico hipertensivo e não se posicionou para dizer, ó, esse paciente falhou no TRE, a gente tem que ver o que é que está causando esse pico hipertensivo, o que é que está acontecendo para progredir o desmame desse paciente. E aí vem o outro ponto de avaliação do teste de respiração espontânea. A alteração do nível de consciência, rebaixou o nível de consciência quando está fazendo TRE. Então você tem que seguir, tem que fazer, tem que avaliar esses pontos. Realizou o teste de respiração espontânea, ficar de olho na frequência respiratória, saturação, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, se está maior que 180 ou menor que 90, agitação, sudorese e alteração do nível de consciência. Você está lá, deixou o paciente no teste de respiração espontânea, tem que ficar de olho nisso. Ele apresentou esses parâmetros, ele falhou no TRE. Ah, é um parâmetro só que está apresentando, aí vai depender do caso concreto, pode ser algo diferente. Mas essa discussão vai acontecer muito. A agitação é por causa do tubo. É por causa do tubo ou porque ele está com aumento da demanda, quando você reduziu o suporte ventilatório, e aí ele precisa de mais, ter um maior esforço e está ficando agitado. Que você pode utilizar ou não na sua tomada de decisão. Utilizar ou não. Se o paciente passou muito bem no teste de respiração espontânea, e você não está com dúvida, aquele índice, os índices preditivos, você não vai utilizar. Ah, mas é o paciente limítrofe, o paciente que precisa de mais dados, vai utilizar os índices preditivos do desmame. Pegou os índices, avaliou os índices preditivos do desmame, você vai avaliar se o paciente tem condição de ser extubado, porque ele pode ter passado no teste de respiração espontânea e não ter proteção de vias aéreas. E aí tem testes que você vai realizar dentro da terapia intensiva para avaliar se o paciente pode ser extubado. Se ele é capaz de proteger as vias aéreas. Aí você vai ver o nível de consciência, se ele tem uma escala de coma de Glasgow aí acima de 8, que indica que ele tem a capacidade de proteger as vias aéreas. Vai avaliar a tosse eficaz, que você pode avaliar por um pico de fluxo no ventilador mesmo, maior que 60 litros por minuto. Você vai colocar lá e pede para o paciente soltar com força e você vê o pico de fluxo. Pode colocar um pico flow para avaliar o pico de fluxo respiratório, para ver se ele tem a capacidade de colocar para fora. Tem o teste do cartão branco, que é colocar uma distância do tubo e o paciente tossir, ver se molha aquele cartão. Ver se o paciente está precisando ser aspirado. O paciente está precisando ser aspirado a cada 1 hora ou 2 horas. Pô, o paciente está com muita secreção. Vamos esperar melhorar essa quantidade de secreção para extubar esse paciente. São os parâmetros agora para avaliar a extubação, a retirada do tubo. Passou no TRE, mas o paciente não tem nível de consciência. Você não consegue avaliar o pico de fluxo respiratório, não tem uma tosse eficaz, vai extubar esse paciente para aumentar o risco dele voltar. Alguns casos podem até ser feito isso. O paciente já tinha um nível de consciência rebaixado, que era um paciente que era acamado, ficava em domicílio, aí é uma coisa, mas a maioria dos casos não, você vai esperar esse paciente melhorar. E depois que avaliou tudo isso, ainda tem outras coisas que você pode fazer. Existe o Cuff Test, ou teste do escape do cuff, né? Você vai realizar um teste para avaliar a patência das vias aéreas. E vai fazer com o cuff insuflado e com o cuff desinsuflado e ver a diferença do volume. E vai ver se está dentro ali do limite para progredir a extubação. Tem que fazer com todos os pacientes, não tem isso ainda na literatura. Mas um paciente que falhou já a extubação, porque apresentou uma obstrução por estridor, por edema, a esse paciente você vai fazer. Você vai avaliar para ver se tem essa patência das vias aéreas, se o tubo está impedindo, se tem um edema que impeça essa retirada do tubo. É outro parâmetro que você vai avaliar. Fez tudo isso. Fez todo esse checklist que a gente passou aqui. Um checklist que você que não anotou era para ter anotado. Seguiu esse processo de tomada de decisão. Estuba o paciente, ele ainda tem risco de falhar? Tem. Por isso que algumas pessoas colocam que pode falhar? Pode, mas você reduz o risco de complicação, o risco de falha quando você segue esse processo. E quando você extuba, você precisa atuar ainda nessa extubação.
você vai chegar e vai realizar as condutas preventivas. Então, é um paciente que tem risco de falhar, ventilação não invasiva preventiva. Colocar lá em torno de 8 horas de ventilação não invasiva, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, ou então 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, 2 horas à noite. Vai fazer a ventilação não invasiva preventiva. Vai realizar condutas de terapias de remoção de secreção, se o paciente acumula secreção, para prevenir, vai posicionar bem o paciente. Então, já viu o paciente ser estubado, depois de 1 hora está o paciente lá, vai descendo na cama, comprime o tórax sobre o abdômen, faz hipoventilação e está todo mundo aceitando aquilo dali. Não, tem que posicionar bem o paciente para reduzir o risco de complicações de falha na extubação. Então, você tem que seguir, tem que gerar essa intervenção dessa forma para reduzir o risco de complicação desse paciente. Seguir um processo de um desmame que é um desmame simples, né? Que a gente foi fazendo e seguiu. E aí você vai ter o desmame difícil, o desmame prolongado. No desmame difícil, você tem que identificar qual é a falha que está causando essas falhas do teste de respiração espontânea. No desmame prolongado, muitas vezes você tem que atuar com condutas fisioterapêuticas para fazer com que o paciente saia da ventilação. E aí você vai ter o parâmetro da PI máxima, vai ter o parâmetro de força muscular periférica. Você vai progredir com treinamento muscular respiratório, vai progredir com a mobilização, vai colocar o paciente na posição ortostática, vai colocar o paciente para treinar a musculatura periférica, vai fazer uma reabilitação pulmonar com esse paciente. Então, seguindo esses pontos, você faz total diferença para o paciente da terapia intensiva, vai salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.